Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de história. Vamos no nosso episódio de férias, né? Nossa temporada de férias. E estamos aqui hoje recebendo um professor formado em publicidade, com mestrado em comunicação e doutorando em comunicação, tudo em quadrinhos. Você está vendo aqui à minha esquerda alguns quadrinhos, né? Mais pop. E a gente vai falar também de quadrinho, mas vai falar também de comunicação, cultura de massa, futebol, né? Porque o nosso convidado está aqui, já demonstrou aqui que time torce. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Então, tá hoje aqui comigo Pedro Brandão, mais conhecido como PJ. Isso. Não é isso? Exatamente por PJ para evitar o que acabou de acontecer, porque Pedro Brandão é uma trava-língua. E eu caí nesse trava-língua. Pego Pedro José e transformo em PJ. Maravilha. Brandão. Então eu vou primeiro, antes, fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, hétero, de cabelo ralo, né, calvo, barba, né, fechada. Estou usando uma camisa de cultura pop do Batman, vermelha, com o desenho do Batman preto. Um microfone à minha frente, usando também um headphone fechando toda a minha orelha. À minha esquerda tem algumas edições de quadrinho, né? Tem do Superman, tem Sandman, tem quadrinhos do Guabira, o livro do Guabiras, e tem também um bonequinho, action figures para os mais íntimos, do Batman. E agora eu passo a bola para o nosso convidado. Bem-vindo, PJ Brandão. É um prazer estar por aqui, gente. Bem, audiodescrição. Primeira vez que eu estou fazendo isso, vamos lá. Eu sou um homem branco, hétero, tenho um cabelo encaracolado, grandão, bem cheio. Uso um óculos redondinho, lembra um pouco Harry Potter. E estou vestindo uma blusa vermelha do Lion, do Fortaleza, do Leão do PC. Muito bem. Sentado num sofá maravilhoso, inclusive quero a dica depois, talvez, para poder adquirir um desse. E é isso, esse sou eu. Legal. 33 anos, barbado e, enfim, muitos sonhos ainda a viver. Legal. A gente está aprendendo nesse processo de audiodescrição. Por quê? Porque pessoas cegas podem nos ouvir, né? Sim. E aí é importante ela ter noção, ter ideia, né? Tentar imaginar como nós somos. Eu tenho 1,67 m, não falei, né? E tenho 40 anos. Olha aí, errando a minha idade. Vamos lá. Pedro, te chamo de Pedro, PJ? Pode ser, tanto faz. PJ, Pedro, meu amor, você que manda. Pedro, meu amor, por favor. Agora, e aí? Tá na escola, tá na faculdade? Como é que tá seu trabalho? No momento, eu sou professor em dois empregos. Tenho 2 empregos, tal qual o pai do Cris. Sou professor na Rede Cuca, de Fortaleza, onde dou aulas de narrativa, quadrinhos e, prioritariamente, podcasts. Que legal, massa. De rádio e podcast por lá. E também sou professor universitário numa Cuca, universidade explica aqui. O que é a Cuca. O Cuca é uma rede de centros urbanos de cultura e arte. Legal. Daqui de Fortaleza, são ligados à Prefeitura e à Secretaria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza. Boa. Onde a gente ministra vários cursos, existem vários núcleos diferentes, cursos de comunicação, cursos de esporte, cursos de artes. Os jovens das regiões periféricas da cidade podem ir lá ter aula de dança, rádio, e natação, e esporte, basquete, futebol, enfim, são várias estruturas bastante interessantes que reúnem diversas atividades interessantes para a juventude da cidade, principalmente a juventude periférica. Os 5 cucas que existem, o 6º que está sendo construído, se localizam em regiões da periferia de Fortaleza. Eu, no caso, sou professor prioritariamente da região do PC, aqui. Massa, legal demais. Você viu com a camisa do Fortaleza, a gente está no momento Fortaleza, acho que vale até interessante a gente começar com isso, né? Pode ser. Eu não torço Fortaleza, quero deixar claro aqui, torço Ceará, sim, né? Mas também não sou um torcedor fervoroso, tanto que eu estou aqui com a camisa vermelha de boa, né? O que é esse momento do Fortaleza, vamos falar assim, do ponto de vista de cultura de massa, né? Sim. O futebol que é isso, né? É emoção, é cultura de massa. É um jogo, né? Os comentaristas querem tratar assim e devem, tudo bem. Mas para quem acompanha, é emoção, né? É basicamente emoção. Sim. É interessante, né? Eu comecei essa onda de ser um torcedor mais fervoroso por causa de uma rival. Né, mais especificamente a minha esposa. Minha esposa é torcedora do Ceará e é uma torcedora fervorosa, como você usou aí esse adjetivo. Vai brigar comigo porque eu tô de vermelho. Ela é uma torcedora fervorosa, ela torce pro Ceará, ela desde muito tempo, assim, desde muito tempo, ela desde criança é torcedora do Ceará. E a gente se conheceu, ela torcendo pro Ceará, eu torcia pro Fortaleza de uma forma mais pontual. Assim, sabe aquele jogo importante?
E aí eu ia, acompanhava, nem assistia, nem nada do tipo. Acontece que quando o Fortaleza perdia, eu dava ruim pro Fortaleza, ela frescava muito com a minha cara. Tá. Então isso me fez ter raiva. E a raiva me fez me tornar um torcedor mais assíduo. E hoje eu tenho camisa oficial, sou sócio torcedor, vou pra jogo, enfim. Olha aí. A gente divide o valor dos streamings de futebol pra poder acompanhar ela, o Ceará, eu, Fortaleza e tal. E me tornei uma pessoa que gosta muito de futebol hoje em dia de verdade, assim. Eu não sou um crítico, eu não analiso táticas ou coisa do gênero. Mas eu me interessei bastante pela lógica do futebol como um fenômeno social e cultural de massa, como você falou. Eu costumo dizer que futebol não faz sentido. Eu falo isso muito para meus alunos em sala de aula, porque ele envolve... Por mais que hoje em dia a gente tenha uma matematização clara do futebol, termina um jogo, você tem um tweet do, sei lá, Richarlison, 50% de toque, não sei quantos chutes a gol, você tem aquela matematização, né, que é... Ao meu ver, dialoga muito, por exemplo, com a gamificação do futebol pelos simuladores tipo FIFA ou eFootball ou outros jogos de videogame de futebol. Você meio que mistura a realidade material com essa realidade digital. E eu acho que, por mais que o futebol hoje em dia seja bastante matematizado, eu acho que a base do futebol sempre foi, sempre será a paixão, né? E a paixão, ela é incontrolável, ela não faz sentido. Meio ela irracional, né? Ela bate. Ninguém aqui vai perguntar. Se eu te perguntar, tipo, por que tu torce pro Ceará? Tu vai provavelmente me trazer uma dimensão emotiva do motivo do torcer pro Ceará. A mesma coisa do Fortaleza, né? Por exemplo, na adolescência, eu torcia pro São Paulo. Eu era totalmente torcedor do São Paulo, porque nessa época que eu abri os olhos pro futebol, era a época que o São Paulo tava no tricampeonato mundial, essas coisas, e você acaba, querendo ou não, se ligando emocionalmente com esses fenômenos e adentrando nele, né? Então eu acho que o futebol prioritariamente e espero que nunca deixe de ser emocional. E aí você vê ele como esse fenômeno cultural de massas que move paixões e que não faz o menor sentido, no final das contas. Você estava me dizendo, né, que não faz sentido, dando um exemplo do Fortaleza, né? No momento, talvez, histórico do clube, as torcidas brigam. Exato, né? As torcidas organizadas principais do time estavam brigando até pouco tempo atrás, né? E isso, no momento de maior ascendência do time, de maior destaque nacional, né? O Fortaleza é um dos protagonistas da narrativa do futebol nacional nos últimos anos, e com esse sul-americano tá indo para um nível sul-americano, né? Então é engraçado ver como essas emoções são tão fluidas, né, e poderosas, e se chocam, e se unem. Então, assim, me interessa muito ver essa dimensão do futebol como esse fenômeno emotivo de massas que sempre foi e hoje é mais do que nunca, né? Ei, e sabe também o que é fluido, emotivo, e nesse caso é digital também? É a gratidão. Então eu quero muito agradecer, realmente muito obrigado por cada um e cada uma que já está contribuindo no nosso programa de apoio. A gente, na primeira semana, assim, de uma forma bem orgânica e só para pessoas mais próximas, a gente conseguiu atingir 20% da primeira meta. Tenho 3 metas e a última é a mais importante. Eu conto muito com o apoio de vocês, que é para levar o meu workshop de produção de podcast para instituições não governamentais. É isso mesmo. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então, preciso que você vá em apoia.se/serifacast, apoia.se/serifacast, e escolhe lá o plano que você quer participar e pode participar. A partir de um cafezinho por mês, R$5 por mês, você vai poder contribuir com a gente, né? É uma forma financeira. Se você não quer entrar na plataforma, André, eu quero só o Pix para poder depositar qualquer valor, serifacast@gmail.com é o Pix do Serifacast. E aí você vai contribuir não só para que a gente possa continuar existindo e melhorando cada vez mais, mas também para que a gente possa realizar, levar comunicação, levar podcast para instituições não governamentais, tá bom? Então, muito obrigado! Legal, eu vou cortar totalmente o tema para os tópicos aí que a gente tinha combinado. Tá. Não estava previsto esse, mas tudo bem, bom. não tem problema. Eu quero que você conte a sua história com o podcast, né? Certo. Você pode-se dizer, um dos pioneiros de produção de podcast. Acho que não. Tá junto com um grupo que veio, né, Sim. anteriormente, né? Sim, que sim. é o Iradex. Exato. Né? Que é um conjunto de podcasters e Exato. podcasts e tudo mais. Mas me fala da tua experiência especificamente, né? Como foi que você começou, o que é que você produz, né? O HQ Sem Roteiro e Isso. o Nicolas, né? Exato. Podcast. Me fala da tua história como podcast. É engraçado, porque uma parte considerável das pessoas que produzem podcast, elas vêm do ouvir podcast. Sim. Elas ouvem um podcast, elas gostam daquilo e dizem, eu também posso fazer isso, e vai lá e faz, né? Inclusive é uma coisa que eu falo nas minhas aulas de podcast, principalmente as primeiras aulas, que é dizer que o podcast, pra mim, ele é uma
mistura de dois grandes fenômenos comunicacionais. O primeiro é o do rádio, obviamente. Sim. Basicamente, quando você vai ler sobre podcast, você vai ler sobre rádio, as coisas são muito similares, o que muda é a maneira de distribuição, que acaba desembocando na maneira de editar, que acaba desembocando na maneira de tratar dos assuntos, enfim. Não estou dizendo que são iguais de maneira alguma, são completamente diferentes, mas a raiz ali é similar, que é a mídia sonora. A mídia... é o básico, né? Os princípios radiofônicos são similares, né? Inclusive, com a mudança agora das rádios também, transmitindo pelo YouTube, acompanha também essa equivalência, né? Isso, dos programas de rádio que depois se tornam podcasts que vão para as plataformas de podcast. Então, assim... É curioso, né? São coisas tão similares, mas são diferentes, se encontram, se separam, é muito engraçado. E se retroalimentam, né? O que um usa, o outro usa também, etc. E o outro... A outra raiz, o DNA do podcast, pra mim, é de um primo menos conhecido, que é a do fanzine, né? Que é aquela ideia de que as pessoas... Fanzine é aquela revistinha feita por fãs, fan magazine, né? Fanzine. Ela revista feita por fãs, que eram pessoas que se dedicavam a escrever sobre coisas que eles gostavam, imprimiam e xerocavam na esquina de casa, com um custo baixo, com qualidade baixa, mas faziam suas revistinhas e distribuíam em shows de punk, em eventos de cultura pop, coisa do gênero. O fanzine, a lógica do fanzine desemboca na lógica do blog, que desemboca na lógica do YouTube e do podcast, né? Sim. Então essa lógica do do it yourself, faça você mesmo, né? O slogan inicial do YouTube era broadcast yourself, né? Se transmita, né? Então eu acho que a mistura do rádio e fanzine a gente tem ali mais ou menos o que é o podcast. E aí eu sempre sempre tento fazer isso na cabeça dos alunos, assim, de você pode fazer isso. Os equipamentos são acessórios e tal. Mas eu não ouvi podcast primeiro. Eu fiz podcast primeiro. Sim. No caso, legal. Eu estudava sobre quadrinhos, etc. Tinha uma amizade com o pessoal do Iradex, que é um grupo que faz podcast há muito tempo, aqui no Ceará. À época, o Iradex era composto pelo PH Santos, pelo Caio e pelo Gabriel Franklin. O Caio... Caramba, qual é o nome do Caio? Esqueci o sobrenome do Caio Moreira? Não, né? O Caio Moreira é outro. Esqueci o nome do Caio. Dá pra gente botar um ano aí? Qual ano que foi que aconteceu? Acho que faz uns 9 anos atrás. Foi 2014. Mais ou menos quando eu comecei, talvez. Pronto, 2014, 2015. E eles me convidaram pra participar. Legal. Caio Anderson. Caio Anderson. Beijo, Caio Anderson. O Caio, pô. Cheiro, Caio. E aí o Caio... O Gabriel e o PH, não sei quem exatamente, me chamou para participar de um Iradex. Eu fui, e o Iradex ele tinha uma estrutura de indicação. Você tinha 4 blocos, nos 2 blocos do meio a gente indicava uma leitura, um filme, um jogo, uma série, um quadrinho, qualquer coisa que a gente gostava. Fui uma vez, fui 2, fui 3, fui gostando, fui me ouvindo e achei, isso aqui é legal, esse formato. Essa coisa de podcast. E aí foi que eu comecei a ouvir alguns outros podcasts. Tentei de humor... Tentei de quadrinhos, que era a minha área. E é engraçado que eu nunca ouvi podcasts da minha área. Não gostei muito dos podcasts de humor que eu ouvia, não sei, não era pra mim. Também não gostei muito dos quadrinhos. Sempre respeitei, mas não era um conteúdo que me pegava durante uma hora de conversa. E aí eu disse, cara, eu acho que eu vou fazer um podcast. Eu gostei disso de fazer podcast. Vou procurar um meu. E ouvindo os vários podcasts que eu ouvi, eu disse, eu vou fazer o meu e vou colocar em prática e realizar num podcast tudo que eu gosto em um podcast. Não, tudo bem, você começou antes de ouvir. Isso. Mas você, de fato, só foi produzir, pô, eu consigo, eu gosto, eu acho que dá pra fazer depois que você ouviu. Isso. Né? Não, porque foi mais ou menos eu até acho que é um caminho, assim, interessante. Você vai produzir melhor podcast se você ouvir podcast. Ouvir podcast, enfim. Sim. Porque se você... eu achei esse formato legal, sei fazer e faz, assim, sem ter referência... Como às vezes está até acontecendo, está ficando muito igual, né? Isso. Tudo muito igual. Porque você vê um que já viu o outro semelhante e aí você vai reproduzindo, né? Você não consegue inovar, você não consegue fazer coisas diferentes. Você só consegue escrever bem se você ler muito. Isso. Referência a tudo, inclusive para podcast, né? Ao mesmo tempo que, novamente, outra coisa que eu falo em aula para os alunos é sempre procurar um diferencial, né? Não, porque assim, se você vai fazer um podcast sobre cinema... Tem uma cacetada de podcast sobre cinema. Tem um monte de podcast sobre cinema de muitos anos, com gente muito mais especializada do que qualquer pessoa que está começando agora. Então, qual seria o diferencial?
O que faria uma pessoa que ouve há 10 anos um podcast sobre cinema com a mesma galera, unida, conversando, etc., ouvir o seu podcast sobre cinema? O que é diferencia o teu do outro? Então, o diferencial é muito importante. Né? É interessante você pesquisar, dedicar um tempinho a procurar quem está fazendo coisa parecida com o que tu quer fazer e nesse mar de coisas parecidas tentar achar uma coisa diferente. Né? E aí foi que nasceu a vontade de fazer um podcast sobre quadrinhos. Comecei a pesquisar sobre outros podcasts de quadrinhos e eu vi que todos eles tinham um caráter bem interessante, mas que não me animava muito, que era um caráter meio enciclopédico. Por exemplo, ia sair um filme do Batman, certo? Então você tinha todos os podcasts de quadrinhos falando naquela semana sobre o filme do Batman que sairia. Então eram vídeos, né? Eram podcasts, melhor dizendo, que tratavam, tipo, a história do Batman, a história dos filmes do Batman, quais os melhores filmes, melhores obras. Então tinha um caráter um tanto quanto enciclopédico. Que eu não acho ruim, eu acho que deve ter, eu acho que uma pessoa que quer conhecer um pouco mais tem que... cara? Eu acho que satura, mas mais que satura, quando você tem um conteúdo enciclopédico feito por muitas pessoas, você sempre vai atrás da pessoa que tem maior currículo. Então você vai atrás do podcast que vai trazer o cara que já trabalhou com Batman. Sim. Você vai atrás do podcast que já entrevistou o editor do Batman. Você vai atrás do podcast que traz a galera com maior cacife. E aí, quem faz um podcast falando sobre o filme do Batman sem um diferencial, acaba ficando em segundo, terceiro, quarto na fila para se gravar. Sim. Né? Então, eu pensei assim, o que é que eu, PJ, posso oferecer de diferencial para o campo dos podcasts dos quadrinhos? Tá. Eu olhei para mim, eu olhei ao redor, eu olhei onde eu estava e pensei, cara, todo ano eu participo de eventos acadêmicos sobre quadrinhos, eu pesquiso sobre quadrinhos, eu conheço pesquisadores de quadrinhos, o que é que isso pode me trazer de bacana? E aí nasceu o HQ Sem Roteiro, que tem aí seus 8 anos, que é um podcast onde eu prioritariamente converso com pessoas que pesquisam sobre quadrinhos, fazem quadrinhos e divulgam quadrinhos. Legal. Né? Tipo de uma perspectiva acadêmica, mas não numa perspectiva acadêmica daquela academia que a gente tem um preconceito de ser encastelada. De ser uma academia hermética, uma academia fechada, uma academia que não dialoga com a sociedade. Mas muito pelo contrário, de ser uma academia que populariza a academia. Que faz com que as pessoas vejam a academia com outros olhos, vejam a pesquisa sobre quadrinhos e a pesquisa sobre cultura pop com um pouco mais de popularização do que a gente costuma ver dentro dos ambientes acadêmicos que são sim fechados, que são sim retroalimentados, que são sim pouco dialógicos com o resto da sociedade. Assim. Então, na HQ Solteiro, eu fiz pesquisa sobre isso, conversava com alguns amigos inicialmente, depois comecei a fazer entrevistas. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Adão Iturrusgaray, que era um dos 3 amigos, né, junto com a Laerte, com o Angeli e com o Glauco. E aí comecei a fazer entrevistas com pessoas que faziam quadrinhos, tudo numa pegada um pouco mais enfática, um pouco mais aprofundada sobre quadrinhos, e aí ele durou um bom tempo, foram mais de 300 episódios, entre podcasts de conversa e de indicação. Massa. Tem um acervo, sim, até para estudo, bem grande, né? Assim, eu acho que legal. O exemplo que eu sempre dou, por exemplo, é o do Batman, desse que eu falei, do caráter enciclopédico, e eu falo, por exemplo, de um podcast que eu gravei com um pesquisador, o Walter do Carmo, que é lá de Goiás, que ele fez um mestrado em artes, né, em artes visuais, estudando a influência do movimento artístico surrealista no quadrinho do Asilo Arkham do Batman. Então era isso que eu queria. Eu queria um microscópio, eu queria uma lente dentro da lente, para poder dedicar bastante tempo para falar sobre especificidades dos quadrinhos que eu não via nos outros podcasts. E aí foi onde eu amarrei o meu jeguinho e falei sobre essa coisa da especialização e do diferencial do meu podcast. Cara, assim, aproveitando que você começou a falar de quadrinho, né, e conectando com o teu podcast, qual é o rumo hoje do quadrinho, né? Uhum. E até conceituar, né, o que é quadrinho, com a digitalização. Quer dizer, há uma nova geração que está consumindo o impresso, né, o quadrinho impresso. Assim, hoje se fala muito nas questões de sustentabilidade ambiental, né? Cuja impressão tem uma relação com isso e tal. Agora a digitalização também, né? Por conta da utilização de energia e tudo. Mas qual o destino, né? Qual o rumo? Que rumos tomaram os quadrinhos? É bem difícil falar sobre isso, mas eu acho que uma tendência... Acho que a gente pode partir de uma coisa dos quadrinhos que eu sempre falo, que quadrinho é sempre marginal, sabe? Até o mais mainstream dos quadrinhos,
em diálogo com outras linguagens, das artes, das mídias, e etc., o quadrinho, ele prioritariamente sempre será marginal. Até mesmo se você pensar no quadrinho mais mainstream que tem no mundo. Super-herói. O quadrinho super-herói é mainstream. Concordo. Mas o quadrinho super-herói, ele é mainstream dentro dos quadrinhos. Porque em diálogo, por exemplo, como o cinema, muito mais gente vê filme da Marvel do que lê quadrinho da Marvel, né? Sim. Então, ao meu ver, a tendência do quadrinho, ela é, primeiro, fruto dessa marginalização. Então, quando ela é marginal, o que é que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar que uma tendência, com o passar do tempo, é a popularização. A tendência é cada vez maior, que cada mais gente leia quadrinhos. Tanto por esse diálogo com outras linguagens, a pessoa vê um filme da Marvel e vai querer ler um quadrinho da Marvel depois, sempre se fisga ali uma porcentagem muito pequena, talvez, de leitores, e aí a pessoa que lê um quadrinho da Marvel, talvez se canse de ler um quadrinho da Marvel e vai ler um outro quadrinho independente, de outra coisa, e aí vai passeando, né? O quadrinho da Marvel, o mainstream, talvez exista esse gancho que puxa essa pessoa de fora dos quadrinhos para dentro dos quadrinhos, e dentro dos quadrinhos ela vê a possibilidade infinita que tem dentro dos quadrinhos. Então é uma tendência que, da marginalização, a gente entra no centro, do centro a gente populariza. Popularizando, eu acho que a tendência é a profissionalização constante. Entendi. Cada vez mais temos pessoas que fazem quadrinhos, cada vez mais temos pessoas que jovens fazem quadrinhos, cada vez mais a gente tem pessoas explorando diferentes linguagens. É meio que um paralelo com o podcast, né? Exato, assim, exato. Vai ocorrendo a profissionalização, não tem jeito. Isso. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo... se você for hoje num Spotify, você vai ver que os podcasts mais ouvidos, dos 10 mais ouvidos do dia, 8 ou 7 são de grandes veículos de comunicação que já existiam antes da mídia podcast. Sim. Então você tem uma apropriação desses grandes meios de comunicação, desses grandes veículos de comunicação da mídia, que se tornam... E 3 ali independentes, 2 ou 3 independentes, pessoas que furaram... Às vezes patrocinado pelo Spotify. Aí... Que reverteram né, o rumo das coisas, né? Em vez de uma apropriação dos veículos grandes, você tem alguém que se infiltra no meio deles, assim. É uma tendência parecida, assim. A gente nunca... Acho que o mainstream nunca vai deixar de existir nos quadrinhos. Você vai ter Marvel, DC e Turma da Mônica vendendo a rodo. Sim. Ao mesmo tempo que ali no meio você vai ter sempre aquela pessoa que escapa um pouquinho desses mainstreams e consegue encontrar seu lugar ali nos 10 mais vendidos ou coisa do gênero. Eu acho que um case interessante tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se eu consigo colocar aqui. O livro do meu amigo Guabiras, derrubando o cenário aqui. Sobre a Covid, né? Isso. Ele teve Covid, ficou mal, enfim. A história tá toda contada aqui em quadrinhos. Sim. E ele escreveu isso aqui no hospital. Cara, eu acho que você conhece o Guabiras, né? Pra mim ele é um gênio. Isso aqui foi fruto de um financiamento coletivo. Isso. Né? Então, assim, se o produto é bom e você faz boas parcerias, um caminho, né, é o financiamento coletivo. Sim. Né? Que muita gente está dizendo que está em crise, que tem muitos problemas, etc. Mas o que mais me importa disso tudo que a gente está falando sobre quadrinhos é entender o quadrinho como um mercado. Tem muita gente que, principalmente dos próprios quadrinhos, que costumam ter uma certa antipatia ao termo mercado do quadrinho brasileiro. As pessoas costumam dizer que o Brasil tem cenas de quadrinhos. Tem a cena cearense, a cena carioca, a cena paulista, a cena gaúcha e tal. Tá. Eu discordo um pouco disso porque acredito que a base principal de imaginar o mercado brasileiro não como mercado, mas como cenas espalhadas, primeiro é a falta de integração e segundo talvez seja a falta de capital, ou seja, pessoas que não conseguem viver de quadrinhos. Tá. Eu acho isso muito pequeno, eu acho diminuir o mercado dos quadrinhos, porque eu acho que além das trocas capitais financeiras, a gente tem trocas de outros tipos, né? A gente tem troca de influência, a gente tem troca de poder, a gente tem troca de amizade, a gente tem troca de influência, de pensamentos. Então eu acho que existe sim um mercado consolidado no Brasil já há um bom tempo, e eu acho que as trocas, elas são constantes, entendeu? E essas trocas constantes... Isso que tu tá falando aí, desculpa te interromper, mas a gente está entrando naquele âmbito da complicação, né, da dificuldade de falar em dinheiro, do artista falar em dinheiro, né? Exato. Isso também cara, parece não foi combinado, mas se encaixa demais pro podcast também. Total. Isso aqui é uma mídia marginal. Isso tem que superar, cara. Porque assim, se você quer realmente viver daquilo e você está inserido num sistema capitalista, claro que você não precisa se vender e se render totalmente àquilo, mas em certa medida é preciso se apropriar disso, né? O que eu digo é assim, cara, você tem que, com a sua forma de fazer, hackear isso dali, se apropriar para também ser beneficiado, né? Porque a negação daquilo até agora não tem funcionado, né? Assim. O podcast, assim como o quadrinho, e o quadrinho, por isso que eu falo muito do fanzine, né? Grande parte dos quadrinhos independentes nascem como fanzines também, né? Sim. Podcast, mesma lógica.
são linguagens marginalizadas, né? O podcast ele é marginal porque ele não nasce dentro de um grande veículo de comunicação, ele nasce da mão de amadores, né? E aí eu adoro a palavra amador, eu sou uma pessoa que sou super entusiasta da palavra amador. Porque quando a gente fala de amador, a maioria das pessoas pensam o amador numa visão do não profissional. Do ele ruim não tecnicamente. Ele não é o contrário de profissional. Exato. Né? As pessoas Você costumam pode ser amador, profissional ou amador. Exato. As pessoas costumam ver o amador como um não profissionalismo. Né? Só que eu prefiro ver o amador na raiz, de amar, de fazer porque ama. Né? O futebol profissional, você tem as pessoas que jogam futebol profissionalmente e as pessoas que jogam futebol amador. As pessoas que jogam futebol amador, elas estão lá porque gostam de jogar futebol. E eu acho que o podcast ele nasce dessa vontade. As pessoas que fazem podcast, no começo e até hoje, elas fazem porque gostam do que estão fazendo. Você pode ser amador, ter profissionalismo e ganhar dinheiro com aquilo. Exato, exato. Essa é a grande dificuldade de união aí, acho que quem produz podcast falando assim do ponto de vista genérico, né? Isso. Óbvio que tem mentalidades diversas como em tudo, né? Mas você unir, gostar, ser profissional no sentido de entregar o melhor áudio, o melhor vídeo, o melhor roteiro, o melhor convidado, né? Fazer aquilo de uma forma profissional e ganhar dinheiro com aquilo, né? Isso. A união disso, eu acho que é a perfeição. Aí é que tá, o alfa e o ômega, a resposta para o 42, a resposta para tudo. E aí, cara, nessa lógica que tu perguntou, por exemplo, sobre o impresso, sobre o digital, sim. Eu acho que existe essa coisa muito clara, né, do pessoal dizer, o YouTube vai matar a televisão, ou então o podcast vai matar o rádio, ou então o quadrinho digital vai matar o quadrinho impresso. Eu discordo muito, assim, né? Inclusive, academicamente, tem muitos autores que falam disso. Jenkins, né, no Cultura da Convergência, fala que nenhuma mídia, ela deixa de existir. Ela só se reorganiza a partir da entrada de outras mídias no jogo. É como se a gente tivesse uma grande sala de aula, lotada de mídias, cada mídia é um aluno. Chega um outro aluno, a gente expulsa o aluno para o outro entrar. Não, a gente pega uma nova cadeira da outra sala e bota o menino para sentar para encher ainda mais essa sala. Então, as mídias são assim. Por exemplo, ele fala do disco, né? O disco ele nasce como disco de vinil. Ele nasce como a forma prioritária de distribuição de música ao redor do mundo. Depois você tem um CD e agora você tem um MP3. O disco de vinil deixou de existir? Não, ele só foi ressignificado. Ele virou um produto de colecionagem, de colecionador. Sim. Então, o disco de vinil nunca deixou de existir por causa do MP3. Ele só teve que reorganizar a sala. Os alunos tiveram que se reorganizar para os alunos sentarem e caberem todo mundo na sala de aula. Sim. Então, o podcast não vai matar o rádio. O rádio ele vai se reorganizar. Ele vai ter que se repensar para poder outra coisa. O videocast não vai matar o podcast. De forma alguma, né? É assim como o quadrinho digital. Ele vai fazer o podcast se reorganizar, o que é só áudio, Exato. Né? Se apropriar, é o que eu defendo, nos apropriarmos do vídeo, como eu inclusive estou fazendo aqui, né? E agregar, né? Essa dificuldade que nós temos, eu tenho também, acho que é do ser humano, não é de inovar, é de aceitar o novo. Exato. É aquela coisa da tecnologia que ela vem, não pede licença, não sai porque a gente quer, né? Cabe a nós nos adaptarmos ou não, né? Interessante isso. Isso, e eu sempre falo dessa coisa de, por exemplo, do quadrinho digital e do impresso. O quadrinho digital não vai matar o impresso não vai matar o digital. Na verdade, eles vão dialogar e criar novas possibilidades, entendeu? O cara vai ficar famoso por causa das tirinhas do Instagram e vai vender o quadrinho impresso dessa tirinha do Instagram num financiamento coletivo. Ou então o cara vai ficar famoso porque vai fazer quadrinhos digitais usando música, usando animação, coisa que é impossível no impresso, ou coisa do gênero. Eu costumo falar muito da rádio e do podcast, por exemplo, no diálogo de como elas são consumidas. Por exemplo, o podcast é consumido na lógica do streaming, né? Está numa prateleira, eu vou lá na prateleira como consumidor, eu que consumo podcast, eu que vou ouvir ele na hora que eu quiser. Tá. O que é diferente de uma transmissão, por exemplo, de jogo na rádio. O rádio, por ele ser a mídia tradicional que tem 24 horas por dia, 24 horas sendo transmitida por dia, ele não tem mais ou menos, ele tem 24 horas por dia. Então ele tem uma grade. Sim. Grade prende, né? Grade é o que a gente bota na casa para impedir que alguém entre. Então a grade ela é fixa, ela é presa. Então a grade de uma emissora de TV ou de rádio, ela é fixa. E ela tem a possibilidade de fazer a transmissão de eventos. Então você tem o jogo do Brasil na Copa. Se você for assistir no streaming, você tem 2 segundos de delay entre o gol e o grito. Sim. E aí você vai ver na TV aberta, porque não tem delay. Entendeu? Você vai assistir a final do BBB enquanto tá passando na TV. Você não vai esperar um podcast falar sobre isso. Você vai ver o evento na TV, porque acontece ali. A rádio é a mesma coisa. O rádio está transmitindo o jogo naquela hora. Então, o rádio tem o poder do evento. Aconteceu isso recentemente. A gente teve, por exemplo, um apagão, há pouco tempo atrás. Sim. Nacional. Eu não tinha celular, estava sem internet,
Mas quando a gente foi para casa da minha mãe, a gente foi ouvindo o que estava acontecendo ao redor do Brasil pela rádio. Então a rádio e a TV aberta, essa que a gente disse que está sendo ultrapassada pelo YouTube e pelo streaming, ela ainda está potente, ela ainda existe, ela tem um poder que é o poder do evento. Tá, coisa que o streaming não pode ter, não consegue ter. Por mais que o streaming consiga fazer a coisa, ele tem um delay. Mínimo, minúsculo, mas tem. Inclusive tem um fenômeno interessante, né? O Cazé TV, Sim. né? Ele fez transmissão da Copa, Isso. né? E, enfim, chegam a 500 mil pessoas, 600 mil, acho Sim, um que fenômeno chegaram total. a bater um fenômeno, né? E aí foi que as TVs, né, as mídias chamadas tradicionais fizeram, né? Levantaram, né, as audiências de ambos e para comprovar, beleza, tá aí, ó, 500, mas nós chegamos a não sei quantos milhões, né? Nosso resultado é... Então, assim, uma coisa realmente não mata a outra. Né? Mais uma vez, a Cazé TV, a transmissão ao vivo pelo YouTube vai matar a TV ou as mídias tradicionais. Não vai, cara. Assim, elas vão coexistir, vão, em certa medida, concorrer, mas vão coexistir. Né? Então é muito interessante isso, porque foram dados colocados, né? Isso. Porque havia essa questão. Aí, infelizmente, eu acho que agora as TVs, né, as mídias tradicionais vão usar isso, né, em favor delas. Beleza, a gente transmite, mas só pra gente, exclusivo. Tem muitos diálogos possíveis, cara. Por exemplo, tem um canal atualmente no YouTube que tá passando o canal Gold. Ele é super novo, ele é um canal de esportes e tá passando, por exemplo, o Sauditão, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, e tá passando o Brasileiro de Futebol Americano, e tá passando o Campeonato Feminino dos Estados Unidos, entendeu? No YouTube, transmissão gratuita, etc. Sim. E aí, cara, a linguagem é esportiva, a mesma linguagem esportiva que a gente acompanha há anos em TVs como a SBT ou Globo, ao mesmo tempo que é misturado com a linguagem da internet. Assim, aperte o sininho, queremos tantos likes, comenta aí, manda superchat. Então é um misto. Você tem uma linguagem popular e conhecida da TV, que funciona há dezenas de anos, ao mesmo tempo que você tem um diálogo muito novo com essa mídia nova, que é a internet, que é o momento atual. Então, sai um híbrido dessa mistura, que é um canal como esse, que transmite coisas desse tipo. Legal. Né? E é engraçado porque o streaming do Spotify, do YouTube, essas coisas, eles trazem as possibilidades também do hiper nicho, né? Do nicho do nicho do nicho, né? Porque se você quiser assistir futebol, cortamos pegamos aqui um número bem grande de veículos. Quero assistir futebol nos Estados Unidos. Fechou mais um pouquinho o funil. Sim. Quero assistir o futebol especificamente do campeonato dos Estados Unidos das mulheres, o feminino. Fechou mais o nicho. Onde é que eu encontro? Nesse canal. Né? Então, se eu quero assistir só o futebol da Arábia Saudita, nesse canal. Quero assistir só o futebol japonês. Vai ter um outro canal, não sei onde, não sei se tem. Mas, assim, até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, a gente só assistia futebol na TV. Hoje em dia a gente tem o nicho do nicho do nicho, a gente consegue assistir jogos cada vez mais nichados, assim, da Série C, por exemplo. A gente assistiu, cara, jogo do Ferroviário, sabe? Sim. Da final da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente assistiu na TV aberta. Sim. Por quê? Porque há uma demanda por jogos cada vez mais específicos, de campeonatos cada vez mais específicos, que se a gente for esperar a grade de 24 horas da TV, eles não vão passar. Exatamente, que talvez para eles não faça sentido, não faz sentido não é investir. Rentável, enfim. Exato. Mas há um nicho. Mas o isso, canal né? X daquele cara que se prontificou a procurar os direitos autorais daquela liga específica, você vai poder assistir. Entende? Então, o nicho faz muito parte disso. E aí, voltando para o quadrinho digital e para o quadrinho impresso, eu acho que é aí que está o diálogo. Um não acaba com o outro. Na verdade, eles estão numa dança. Quando um vai para o lado, o outro vai para o outro. Quando o outro vai para o lado, um vai para o outro. Eles vão se reacomodando. E vão se né? reacomodando nessa vão sala. Vão coexistir se reacomodando. Até o momento que vai aparecer uma nova tecnologia e que vai obrigar todo mundo a dançar de novo. Que aquilo ali vai acabar com Exatamente. Vai obrigar todo mundo a dançar de novo para poder caber na sala. Legal. Voltando a falar sobre podcast, a gente vai ficar nesse bate-bola aí, porque, enfim, agora o Serifocast é assim, livre. Sim, bom é assim. Não, mas o seguinte, podcast, certo? Tem uma nova geração de produtores, né? Alguns estão conhecendo muito mais pelo YouTube, né? Isso. E o videocast talvez seja o que eles conhecem e às vezes até acham que aquilo é podcast, né? Eu não quero entrar mais nesse debate o que é, o que não é, porque para mim está superado. Né? A gente já comentou aqui sobre coexistência, ressignificação, reacomodação, mas o que eu quero saber é o seguinte. Eu tenho percebido que novos podcasts têm surgido muito no impulso, né? Mas como hoje o nível está mais elevado, né? Assim, as produções estão
né, melhores feitas e tal, a divulgação está sendo melhor, enfim, tem mais conteúdo, as pessoas aprenderam mais. Só que eu estou percebendo que a nova geração, uma percepção minha, eu queria um comentário seu sobre isso, ela está muito melhor em marketing do que propriamente em podcast. Porque é o seguinte, surgiram os cortes e esses cortes substituíram programas inteiros. Agora muita gente vai num microfone como esse aqui, bota um headphone como esse, grava falando para ninguém, né, o podcast fake que o pessoal chama, e aqueles cortes, né, viralizam, enfim, a pessoa tenta se mostrar como autoridade por meio daqueles cortes e tudo, e aí basicamente isso é marketing, não é podcast, né? Não tem problema, né? Acontece, novas formas vão surgir e tudo mais. Mas a minha pergunta as pessoas precisam ouvir mais podcast para tentar coisas novas, né? Para buscar sair da mesmice, para que daqui a pouco não sature e meio que dê uma queda, ou isso é natural, vai se reacomodando. E se você concorda, se você acha também que essa nova geração, que eu digo mais recente, de 1 ano para cá, 2 anos, ela está muito boa em marketing, mas quando você vai ver o conteúdo, não é bom, não existe, enfim, polêmica. Eu acho que, sim, o campo do podcast está saturado, já faz algum tempo. Eu acho que é normal, é uma mídia muito barata de se fazer, é uma mídia muito potente, é uma mídia muito interessante, é uma mídia muito gostosa de se atuar, e é uma mídia que ensina a gente a fazer muitas coisas, na real. A gente aprende a entrevistar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a editar, a gente aprende a transmitir. É uma mídia que, repito, me lembra muito o quadrinho. Porque quadrinho, quando você estuda sobre quadrinhos e vai fazer quadrinhos, você aprende a escrever, aprende a diagramar, aprende a desenhar, aprende a organizar informações, aprende a muita coisa. E eu acho que o podcast ele dialoga muito com isso, com essa coisa de que é uma mídia que, como você faz formadora inicialmente, você acaba aprendendo bastante sobre as coisas. Então é uma mídia muito profissionalizante, multiprofissionalizante. Quando você aprende a fazer podcast, você pode atuar em várias áreas, inclusive. É uma coisa que eu falo muito do quadrinho também. Isso. Quando você aprende sobre quadrinhos, você pode fazer muita coisa, não só quadrinhos, né? Dito isso, eu acho que, novamente, o podcast, pela saturação e pela quantidade grande de pessoas e a chegada de novos players do conteúdo, como, por exemplo, o TikTok, o Instagram e coisa do tipo, ele faz com que o próprio podcast ele tenha que dançar uma nova dança, né? É uma mídia nova, engraçado, né? Uma mídia nova, mas que está tendo que se reinventar muito cedo. Porque outros tipos de produto já apareceram que dialogam bastante com isso. Com esse tipo de produção de conteúdo. Eu posso falar pela minha experiência, por exemplo, com o próprio HQ Sem Roteiro, né? O HQ Sem Roteiro, como eu falei, tem 8 anos o projeto. Como podcast, ele teve 7. E há 1 ano eu parei de fazer podcast, ele está em hiato. E eu estou produzindo basicamente vídeos para as redes sociais, né? Para o Instagram, para o TikTok e para o Twitter. E nessa brincadeira de produzir para as redes sociais, eu percebi uma mudança muito grande na forma de recepção desse tipo de conteúdo e, consequentemente, na forma como as pessoas veem o meu conteúdo. Primeiro, o podcast do HQ Sem Roteiro ele nunca foi grande, certo? Ele sempre teve uma quantidade razoável de ouvintes, nada demais, mas era uma quantidade boa, certo? Era uma quantidade que beirava ali os 1.000 ouvintes por episódio, 800 a 1.000. Bom, cara, é bom. Pois é. E aí, esses 800 a 1.000 não eram muitos, não eram milhões, como alguns podcasts têm aqui, mas eram pessoas que estavam lá para me ouvir. Elas dedicavam o tempo delas a baixar o meu programa e passaram 1 hora, 1h30 me ouvindo, que é muita coisa. Você dedicar 1h30 da sua vida para ouvir um conteúdo que você está produzindo é um negócio que me fascina muito até hoje, principalmente quando eu via o que eu fazia. Eu sou nascido e crescido na periferia daqui de Fortaleza, né, na Messejana, e eu pensava, caramba, por que essa pessoa tá na Coreia do Sul baixando um negócio que eu tô fazendo aqui na Messejana, entendeu? É um negócio que mexe muito comigo, assim, me achava muito legal. Ou seja, eu tinha uma ideia que qualitativamente, em questão de qualidade, a audiência do podcast que eu fazia era muito interessante. Que é uma das características do podcast, né? Isso. Propriamente, que é a retenção e a atenção. Você né? cria uma comunidadezinha, exato, mesmo querendo ou não. Exato. Inclusive, o próprio marketing, ele sabe disso, né? Que alcance e quantidade de seguidores não é mais uma referência absoluta, né? A palavra é engajamento. Exato, é engajamento. É o quanto aquelas pessoas vão prestar atenção na sua marca que está anunciando, né? Exato. E aí, isso que você está falando, realmente o podcast tem esse poder. Isso. Então, qualitativamente, eu acho que o podcast me trouxe mais coisas. Inclusive, eu era mais chamado para evento, eu era mais chamado para coisas, entendeu? Tipo, eu era mais convidado quando eu fazia podcast, porque, querendo ou não, o podcast ele passeava nos núcleos, nos grupos, que são os responsáveis por fazer evento, que
que são os responsáveis por chamar pessoas, que são os responsáveis por lembrar de nomes. Então eu era mais presente quando eu fazia podcast. Só que eu publicava no Spotify, eu utilizava músicas, né, que eram com direito autoral, e Spotify quicou a minha conta, assim, de um jeito que quicou até o meu e-mail, que eu era pagante do Spotify. Então, assim, eu pagava, né, o Família lá para poder ter, para poder não receber propaganda, etc, né? E isso me chateou bastante, assim, porque eu teria que voltar a 300 episódios que eu tinha feito e remontar tudo, e eu só cansei. Uhum. Eu fiquei muito irritado, muito triste, até hoje estou um pouco rancoroso, assim, com isso tudo, com a situação, porque é uma situação que me deixou meio triste. Então, eu deixei pra lá e pensei, eu quero continuar fazendo conteúdo. O que é que eu faço? A minha esposa, a Bel, ela tava pirando no TikTok, adorava TikTok, ela via que existiam alguns TikToks que apareciam pra elas, que pareciam muito com o tipo de conteúdo que eu faço, que é um conteúdo que mescla o pop com o acadêmico. Legal. Né? Que eu fiz isso no HQ Sem Roteiro o tempo todo, e decidi começar a fazer vídeos pro HQ Sem Roteiro nas redes sociais. Resultado, em um ano, vamos lá, em 7 anos de HQ Sem Roteiro como podcast, meu Instagram tinha 5.000 seguidores, meu Twitter tinha 1.000 seguidores, 2.000 seguidores do HQ Sem Roteiro. Certo. Em um ano, eu consegui, acho que em torno de 60.000 seguidores no TikTok. Em um ano de TikTok. Enquanto em 7 anos de podcast, não tinha conseguido nem perto disso. Tá. Agora, nesse momento, enquanto a gente fala, eu tô com 74.000 seguidores no TikTok. Né? Qual é o arroba? HQ Sem Roteiro. Né? Tá. Inclusive, HQ Sem Roteiro tem esse nome, né? HQ Sem Roteiro, porque eu não fazia pauta para as entrevistas. Eu não fazia. Eu chegava com 1 ou 2 perguntas na cabeça, fazia pro convidado, e da resposta do convidado eu puxava outras perguntas, né? Porque eu sabia que se fosse para fazer pauta, eu não conseguiria fazer. Eu não teria tempo, nem cabeça, nem energia. Então, eu sempre apelava... Opa, bate aqui. Então, eu sempre apelava pro momento, pro bate-papo, etc, né? Então, mas hoje o HQ Esse Roteiro ele é meio hipócrita, porque eu faço roteiro pros vídeos pra caber no tempo que ele tem que caber, né? Porque... Você se ressignificou, se reacomodou. Exato, né? Exato. E o podcast talvez parou, pelo menos por enquanto, né? Mas o produto HQ Sem Roteiro continua. Só se reorganizou pra essa nova dança das cadeiras que tá rolando, né? Okay. E aí, qualitativamente... Eu não acredito que o TikTok seja melhor do que o podcast. Qualitativamente, eu acho que a audiência é muito rotativa, o algoritmo mais efêmera, ela se resume a comentar, compartilhar no máximo, etc., não a permanecer ali. Sim. Claramente tem muita gente que costuma ver todos os vídeos, mas não é a maioria das pessoas. Eu sou um, viu? Pois é, agradeço. E aí comenta, etc., tá tudo lá, mas não no TikTok, porque eu não tenho. Tá, mas no Instagram tá lá, né? No Instagram tá lá. Mas quantitativamente não existe comparação. Não tem comparação. Não há. Produzir vídeos para as redes sociais quantitativamente. E acho que fica uma dica aí, né? Una as duas coisas. Talvez una as duas coisas. Né? Se tiver tempo, cabeça e energia, vai fácil. Porque vale. Demanda muito. Sem contar que hoje em dia a gente tem esse diálogo interessante, que são os produtos e subprodutos. Você tem um podcast, que é o produto, e você faz os cortes, que é um subproduto. Exato. E esse subproduto corte... Quando falou da galera que... E sub não é inferior, né? É um desdobramento. Não. Na maioria das vezes não. É um desdobramento. Mas às vezes aí eu vou falar até um problema. Assim, não vamos qualificar os cortes. Pronto. O corte em si... Não vamos colocar juízo de valor. O corte em si, ele é um desdobramento. É extremamente positivo. Exatamente. Agora, o teor do conteúdo é que a gente pode questionar. E aí eu vou até pontuar um exemplo disso depois. Mas eu acho que... Tá bom o suco? Tá bom o suco. Tá uma delícia, meu. Delícia. O suco de acerola eu costumo não gostar muito, porque às vezes não tem um açúcar mas esse aqui tá na medida. Só pra explicar assim, né? Eu ofereço café aqui, nossos convidados. Suquinho de acerola. Mostrando suquinho de acerola. Delícia. Não bebo café. Puxa, cara, e agora? Suquinho de acerola, beleza. Delícia. Resolvido. E daqui a pouco tem bolinho também, ó. Bolinho, Enfim. E aí, quando eu falo sobre isso do subproduto, é legal, porque você faz um diálogo entre essas linguagens, né? O problema é quando as pessoas esquecem do que é o produto e do que é o subproduto. Exemplo clássico. Já ouvi um podcast sobre um tema X que era subproduto de um videocast, de um mesacast. Tá. Então você tinha um mesacast, as pessoas entrevistavam, conversavam, etc. Sim. O produto, claramente, é o mesacast. Ele foi pensado inicialmente para ser um vídeo. Mas as pessoas esquecem que ele vai virar um podcast. Então, eu desisti de ouvir o podcast, que era subproduto do mesacast, porque em tal momento uma pessoa entrava na conversa e a pessoa, olha só quem foi que chegou aqui. Olha só, vem cá. Que tá... Ah, coxinha?
Não, quero coxinha não, quero isso aí. Ei, me dá isso aí. Aí a pessoa come aí. Nossa, isso aqui tá muito... Quem é essa pessoa? O que é isso aqui que ela acabou de comer? Né? O podcast não tem a mídia visual. No MesaCast isso é super razoável, não tem nenhum problema você não dizer quem é a pessoa, não dizer o que você está comendo, coisa do gênero. Isso é talvez a pessoa que não produziu quando era só áudio. Exato. A gente tem essa história... Gente, vocês não estão vendo agora, mas agora o André tá apontando para mim dizendo exatamente, entendeu? A gente descreve, a gente descreve, porque a gente sabe disso, né? Eu já gravei, por exemplo... Tem gente que tá só ouvindo. Eu já gravei, por exemplo, o MesaCast do podcast Nicolas, né? Sim. Com a Luísa Lima, você conhece? Sim. E a Luísa, sei lá, a gente brincou com ela, mandou um cotoco pra alguém, assim. Aí, gente, vocês não estão vendo, gente, mas a Luísa acabou de mandar um cotoco pro JP aqui, entendeu? Porque tava tendo a live stream no Twitch, certo. O vídeo tá lá até hoje, mas a gente sabia o que era produto, o que era subproduto. E esse ia virar um podcast. Se vai virar podcast, a gente precisa dessas mini descrições pra não deixar a audiência perdida. E, novamente, não é um julgamento do que tem que ser ou não. Exato. É uma definição que você faz. Né? Não, eu tô priorizando aqui, Isso. beleza, eu vou perder audiência como o PJ, que tá só ouvindo, né? A pessoa vai desistir. Mas se o seu foco é o vídeo, ok. Né? Mas é importante sempre pensar nisso, né? Porque demonstra... ao meu ver, uma maturidade do produtor de conteúdo. Sabendo que o conteúdo vai passear por diferentes linguagens, tente fazer com que essas diferentes linguagens dialoguem entre si e extraia o melhor delas, entende? Então, por exemplo, eu não sou de MesaCast, eu não sou de videocast, eu não gosto muito, eu não consigo ficar com a minha atenção vidrada em alguma coisa que eu estou vendo. Eu consigo fazer coisas enquanto estou ouvindo. Você está dizendo como consumidor. Como consumidor. E eu sei que existe uma grande quantidade de consumidores que são iguais a mim. Eles não conseguem prestar atenção em vídeo, mas conseguem prestar atenção em áudio quando estão lavando a louça ou no ônibus, por exemplo. Muita gente coloca o vídeo do YouTube e só vê. Na aba do lado. Exatamente, né? Então é importante sempre ter isso em mente. Às vezes no celular mesmo. Exato. Porque alguns videocasts não estão desdobrando pro feed do áudio. Exato. E aí então as pessoas deixam o YouTube às vezes rolando. tem um convidado interessante, você quer isso. acompanhar, mas está fazendo outra coisa, bota no bolso com o YouTube aberto. Exatamente. E o YouTube não fica em segundo plano no celular, né? Exatamente. Então, ficar a luz no bolso assim aparecendo. Então você tem formas de consumo diferentes e para mim ganha quem sabe mexer com essas formas de consumo diferentes. Isso. Sabe? Se apropria melhor, né? Então, essa mudança do HQ Roteiro, pra mim, ela teve um momento do podcast que qualitativamente a audiência era muito interessante, porque criava uma comunidade, as pessoas estavam sempre ouvindo, apoiando, estavam lá curtindo, e qualitativamente isso mudou para um quantitativamente, quando ele deixou de ser podcast, passou a ser conteúdo de rede social. É outra lógica, eu tenho a possibilidade de falar de mais assuntos, a possibilidade de falar sobre assuntos mais atuais, etc. O trabalho que eu tenho para fazer de um vídeo para o TikTok é extremamente menor do que a edição de um podcast de 1 hora, 1 hora e meia. Com uma edição de um podcast de 1 hora, 1 hora e meia, eu consigo fazer 4, 5, 6 vídeos para as redes sociais e isso aí já tem uma semana de conteúdo. Sim. Sabe? É bem diferente as formas. E sempre é uma escolha, né? Sim. Se eu pudesse, eu faria os dois. Eu faria podcast e faria vídeo para rede social e viveria disso. Mas eu tenho 2 empregos para poder me sustentar. Você falou uma coisa que é interessante aí, que é do podcaster, né? Às vezes ele ter sua CLT, a sua sobrevivência, seja empreendedor ou não, e faz o podcast, né? Exato. Muitos conseguem virar a chave e se dedicar especificamente ao podcast, e outras pessoas conseguem fazer isso em paralelo, que é o que eu tento fazer, né? Eu tenho um estúdio, o Rádio em Estúdio, e juntamente com o Ronaldo e o Deoclésio, e tem o SerifaCast, né? Que desde 2016 que eu produzo. E a gente tenta aqui, né, trazer conteúdo, né? Enfim, uso também pessoalmente, né, me aproximar das pessoas, tomar um café, um suco de acerola. Mas dá trabalho. Dá né? demais. Tem o que você vê e escuta e o que você não vê e não escuta. Né? Tem bastidores. Tinha uma série de programas do HQ Roteiro que eu nunca terminei e espero um dia terminar. Que a gente fez 6 episódios. Que era um podcast chamado Vigiando o Watchmen. Que era literalmente eu em grupo de amigos lendo página a página cada edição de Watchmen. Falando sobre... Não lendo, né? Mas criticando, imaginando, pensando nas referências, no que quer dizer, o que é que tem bonito ali. Existia podcasts desse. Teve um podcast desse que foi 6 horas de conteúdo bruto e 5 horas de conteúdo editado. Certo? Teve um podcast que a gente gravou com o JP Martins, que é literalmente o tradutor de Watchmen pro Brasil. E ele estava em Portugal, e a gente começou a gravar às 18 horas, a gente terminou de gravar à meia-noite, lá são 4 horas na frente, o coitado foi dormir 4 da manhã exausto, sabe? E aí vocês não têm ideia do trabalho que foi fazer isso. Eram 6 horas de gravação bruta, né? Virou 5 horas de edição,
de conteúdo líquido, né? A edição durou o quê? 3 dias, 4 dias direto, sabe? É muito cansativo, muito cansativo. Então, esse trabalho que eu tive pra fazer esse podcast, 800 pessoas ouviram. Aí eu faço um vídeo, velho, de 1 minuto e meio, e aí tem 70 mil pessoas vendo. É complicado, assim, são jogos que você tem que lidar, né? Ao mesmo tempo, é muito impressionante você ter 800 pessoas consumindo 5 horas da vida dela, um conteúdo que você produziu. E com certeza aquelas pessoas ali que consumiram 5 horas, elas... a retenção e a atenção dela sem dúvida. É muito maior do que as 80 mil. Ocasionalmente, sem dúvida. E ocasionalmente, sempre que eu posto um vídeo, alguém pergunta, quando é que vai voltar o vídeo no Watchmen? Se duvidar, em termos de venda, vai ser equivalente se você fizer o tal do ROI. O retorno. 800 super engajados, e o percentual de conversão vai ser maior aqueles 80 mil... Dispersos, né? Ocasionais, né? Então, assim, mas é um jogo que... Eu gostaria de jogar os dois, né? Eu gostaria de fazer ambos, né? Mas aí eu teria que optar por um salto de fé de largar empregos que sustentam a minha casa, né? É verdade. Então a gente fica sempre nesse beco sem saída. A gente sabe quem produz conteúdo e gosta de produzir conteúdo, a gente sabe que a gente sempre pode fazer um pouco mais. Só que fazer um pouco mais resulta em sacrifícios que a gente não pode se dar o direito de dar, de vez em quando, né? Não, esse ano, assim, nitidamente eu tomei uma decisão de não produzir, né? A gente tá no mês de outubro, esse ano eu não produzi nada pro Serificast. Tô aproveitando minhas férias CLT pra me divertir um pouquinho aqui e fazer esse trabalho que eu levo muito a sério, gosto que faço, acho que faço bem feito, mas só agora eu consegui. O famoso amadorismo profissional, como eu gosto de falar. Exato, por, né, assim, opção mesmo. Eu decidi, não, vou dedicar mais tempo para minhas filhas, mais tempo para minha esposa, mais tempo para ficar em casa, no meu sofá, mais tempo, enfim, né? Além do trabalho também que deu uma apertada. Não, relaxa, esquece o Serifacast, de fato. Aí agora tô dando essa retomada. É foda porque uma parte... Eu falei isso recentemente, fui convidado para participar de uma mesa no Quadrinhos Impossíveis, que é um evento aqui de Fortaleza que fala sobre quadrinhos e tal, foi muito bacana. Fui eu e o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta. E eu falo que o produtor de conteúdo ele é meio Luiz XIV, assim, L'Estat c'est moi, né? O Estado sou eu, né? Porque o produtor de conteúdo, ele é o conteúdo que ele produz, e vice-versa. Então, se ele for caixa é você, o HQ roteiro sou eu. Sim. Então, se eu tenho uma crise depressiva, como já aconteceu algumas vezes enquanto eu produzia o HQ roteiro, eu passava 2 meses sem produzir. Por quê? Porque o HQ roteiro está em crise. Sou eu. Entendeu? Sim. Eu adoro quando o pessoal diz, eu adoro o teu vídeo, eu queria parabenizar a equipe do HQ roteiro. Obrigado, estou aceitando, porque a equipe sou eu. Eu era a pessoa que marcava a entrevista, fazia entrevista, gravava entrevista, editava entrevista, fechava MP3, fazia as artes, publicava no Instagram, publicava nas redes sociais, escrevia o texto pro blog, subia o arquivo pro provedor, fazia as modificações e distribuía e divulgava. Tudo era eu era a equipe. Né? Então o HQ Roteiro c'est moi, né? O HQ Isso a gente consegue começar a reverter quando você tem um apoio financeiro, né? Exato. Então, ou quando você tem um financiamento coletivo. E aí você tem alguém que possa ajudar na edição, pagar aquele valorzinho pro freelancer fazer não sei o quê, e dá, massa. Mas aí, cara, na maioria das vezes, você é tudo. Então, se você é tudo, se você cansa, o seu conteúdo cansa. Se você... Não dá pra substituir. Não tem time de fora, não tem equipe. Você é a equipe. Então, se você tá depressivo, o conteúdo está depressivo. Se você tá cansado, o conteúdo tá cansado. Se você... E aí, por exemplo, eu te falei antes da nossa gravação que eu fui diagnosticado com TDAH recentemente. Se os meus interesses mudam, o meu conteúdo muda. Sim. Então... No HQ Roteiro, atualmente, eu falo de quadrinhos, mas quadrinhos é uma parte do meu conteúdo. Né? O vídeo que vai sair hoje, por exemplo, quando a gente está gravando, é um sobre quadrinhos, porque eu faço em parceria com o pessoal do Fora do Plástico. Faço questão de ter essa parceria porque eles me ancoram na linguagem que me fez criar tudo, que é o quadrinho. Mas ontem, por exemplo, o conteúdo que eu fiz foi sobre a esfera de Las Vegas, aquele globo tecnológico lá de Las Vegas, com o show do YouTube. O programa, o vídeo anterior foi sobre cultura e o Rei da Cachorrada e Jeito da Abelha e Carreta Furacão. E no final de semana eu falei sobre milico e política e militares no Brasil. Então, assim... Os meus interesses hoje em dia eles são muito dispersos e o meu conteúdo ele vai ser disperso porque o meu conteúdo sou eu. Boa. Sabe? É isso mesmo. Cara, eu queria falar de polêmica aqui, mas sem querer ser polêmico, mas já sendo. Certo. Na verdade, assim, eu quero falar sobre posicionamento e postura. Tá. Partindo do local para o geral, para o nacional, em termos de produção de podcast no Ceará e no Brasil, né? Em 2020, o FB, o Farias Brito, lançou um estúdio num shopping em Guatemi. Eu fui uma das pessoas que
que montou esse estúdio, né, em termos de consultoria, enfim, equipamento e tudo mais, o Deoclésio, né, que esteve à frente disso tudo, que organizou, e o Elton, né. Então foi lançado, enfim, você se inscrevia lá, gravava e tal. Em 2020, tá? Uhum. Foi desativado recentemente, mas ficou 2 anos funcionando, muita coisa foi gravada lá e tudo. Aí o Spotify agora lançou, né, um estúdio para também criadores de podcast, né, gratuito e tudo mais, deve ter os critérios lá deles e tudo. E a notícia foi, Spotify lança o primeiro estúdio para criadores, né? Primeiro estúdio de podcast grátis para criadores, nessa linha. Uhum. É ignorar totalmente que já existia, né? Que Sim. talvez o primeiro tenha sido aqui. Então, um mínimo E talvez não, talvez tenha rolado em outro canto, mas Em você outro nunca vai se canto. dizer que foi o primeiro. Isso, mas a questão é, será que nós aqui do Ceará, ou do Nordeste, vamos falar assim, a gente se priva de querer ter protagonismo nacional, ou não queremos, ou realmente é uma imposição que a gente precisa estar ali batendo, né? Complementando a pergunta com um comentário. Eu participo da Associação Brasileira de Podcasters, né? Atualmente sou presidente, inclusive a gente conseguiu formalizar depois de muitos anos agora a entidade, estamos dando os novos passos, em breve vamos anunciar mais algumas coisas. E assim, eu bati o pé e disse, nós vamos participar da cena nacional, eu quero ter esse protagonismo do Ceará e tal. A gente até conseguiu dar uns evoluídos, não só Ceará, Nordeste como um todo, mas parece que quando você se acomoda, o furacão vem e toma conta, né? Eu queria que tu comentasse sobre essa questão do protagonismo, mais especificamente podcasts. Eu acho, André, que a gente, na real, a gente foi muito bem educado para ter noção de realidade, sabe? Assim, não sei. Eu acho que sermos nordestinos, eu digo isso nas aulas de cultura, nas aulas que estou relacionadas à cultura, estética, história da arte, semiótica, etc. O Brasil é a periferia do mundo e o Nordeste é a periferia do Brasil, certo? Somos a periferia da periferia. Isso traz, necessariamente, vários desdobramentos, positivos e negativos. Positivos são, nós, por sermos a periferia do mundo, nós temos um respeito, eu uso esse termo demais em aula, um respeito desrespeitoso pelas coisas. A gente é o país que frita sushi, é o país que bota chocolate na borda da pizza, a gente é o país que pega K-pop e faz brega funk, a gente é o país que pega Taylor Swift e faz em formato de reggae, a gente é o país que mistura absolutamente tudo porque a gente tem um respeito desrespeitoso. A gente pega as coisas as coisas que o mundo produz, a gente faz de rascunho. A gente diz, isso aqui não tá bom o suficiente, eu posso melhorar. Né? Eu posso criar uma coisa nova. Né? O brasileiro faz muito disso. E a periferia nordestina faz isso com o resto do país e do mundo também. Então eu me vejo muito bem, eu fico muito feliz e satisfeito por ter um privilégio de viver em uma região do mundo e de um país onde eu tô indo pro cinema, ouvindo samba na rádio do Uber, desço no shopping e vou assistir um filme da Marvel e saio e pego o Uber de volta para casa e ouço um K-pop tocando na rádio. E chego em casa, vou ouvir um podcast sobre um filme em francês. Então, assim, estar na periferia faz necessariamente com que a gente viva em uma pós-contemporaneidade que a gente tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo e agora, misturada, né? A gente faz gambiarra o tempo todo. Então eu vejo isso como um verdadeiro privilégio cultural. Por quê? Porque acontece o que acontece, como tu falou no comentário do Spotify, dizer que é o primeiro, quando você vive em um grande centro. Por exemplo, o americano, ele não precisa nunca ouvir outra língua fora do país para sobreviver. Porque ele é um centro financeiro, ele é um centro, por ser financeiro, é um centro cultural. Por ser um centro cultural, é um centro político. Então ele é um centro de muitas coisas, ele não precisa sair do centro. Velha história do umbigo do mundo, né? A gente precisa aprender inglês. Começa daí. A gente precisa aprender outra língua. A gente tem que ouvir outras coisas. Porque se a gente não fizer, a gente não sobrevive. A gente não consegue crescer profissionalmente. A gente precisa necessariamente desse esforço de entender o que está no centro, para nós da periferia, não sermos um novo centro, não querermos ser um novo centro, mas para sobreviver nesse diálogo da margem, nesse diálogo marginal. Por isso que os americanos, e por exemplo um centro principalmente sudestino de criação de conteúdo, né? E aí eu foco principalmente em São Paulo, eles não precisam sair de São Paulo para sobreviver. Eles não precisam dialogar com coisas de fora de São Paulo para sobreviver. E aí você pode nascer, crescer isso, e morrer dentro de São Paulo e cometer absurdos como esse de dizer que é a primeira coisa em alguma coisa, sendo que alguém lá no Acre,
no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, no Ceará, no Maranhão, na Bahia, já fizeram muito antes. E aí eles têm o direito e a possibilidade de serem ignorantes. Entendeu? Eles ignoram totalmente. Né? A gente não tem esse direito de ignorar. Ou talvez até, né, tenham sabido, mas... Cagou. A gente não tem, né? Eu digo nem que a gente não tem o direito de ignorar. A gente não tem, a gente tem a vergonha na cara de saber que a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar. Nós somos muito respeitosos com os fatos, assim, eu acho, sabe? Porque quando você está na periferia, na marginalidade do mundo e dos centros culturais e políticos de criação de conteúdo, né? Nós somos periferia, cara. Quem produz conteúdo realmente grande, que realmente tem muito view, tem outro sotaque. Né? O nosso sotaque não é o sotaque principal da podosfera brasileira, né? A nossa cara e o nosso jeito não é o jeito principal dos mesacasts que fazem mais sucesso no Brasil, né? Quantas vezes, e aí, cara, eu vou falar pra ti, a gente não vai botar nome aqui, mas quantas vezes tu já viu um mesacast, um podcast bombado que tu achou extremamente medíocre, no sentido de mediano, nada demais. Nada demais. E aí tem um outro cara que, porque tem outra voz, outra cor, outro jeito, outro lugar, outra moça que tem outro gênero, que fez uma coisa sobre o mesmo assunto estupidamente melhor, com 5, 6, 10, 100 vezes menos views do que a pessoa que tá na mídia, que já faz muito sucesso, né? Quando você é centro financeiro de um lugar, você acaba se esforçando para ser um centro cultural e político e social de um país. Mas tu não acha que há uma baixa autoestima, assim, para tentar? Porque... De repente, se tentar... A gente consegue, isso que tá, né? Sim. A gente não precisa de esforço nenhum. O ITA vai abrir uma escola aqui no Ceará, porque já tem tanta gente entrando no ITA lá fora, porque vão abrir logo uma ali mesmo, então, pra eles, né? Já tem tanto cearense no ITA. A gente consegue, cara, só que é muito... 40% das aprovações. Então, exato, mas é muito forte, é muito difícil, porque o centro financeiro não é aqui. Nós somos um centro financeiro, sem dúvida alguma. E eu tô falando de Fortaleza, André, eu não tô falando de Fortaleza, eu não tô falando nem do interior do estado, entendeu? Porque lá nós somos o centro da periferia do estado, que é o centro do estado. Interessante, acho que uma prova disso em relação ao podcast é, por exemplo, um dos podcasts importantes, talvez até o que esteja se destacando mais aqui do Ceará, não é feito por um cearense. Exato. Né? O Nordestinos pelo Mundo, né? Feito pelo Léo. Que é um carioca, né, que já está aqui há muito tempo, que aliás é um trabalho maravilhoso. Eu acho que o podcast dele é massa. E assim, ousado, né, de um carioca pegar e contar histórias de nordestinos, né, pelo mundo. Eu acho massa, de verdade mesmo. Eu acho. Inclusive, assim, inspirem-se, né? Visitem ele, falem com ele, interajam e assim, aprendam com o que você acha que é interessante, façam, né, as suas questões mais específicas, mas quer dizer, é uma prova disso, né? Então, assim, o maior destaque hoje de videocast, né? Vamos dizer assim, porque tem outros podcasts também, as Cunhãs, né? Indo e voltando, etc. Não é um cearense que está fazendo, né? Já está aqui há muito tempo, já dá até para receber o título de cidadão cearense. Radicado no Ceará. Mas eu acho que é uma prova disso, né? Dessa coisa Eu sou muito disso, assim, de achar que sim, né? A gente não consegue espaço, não é porque a gente não tenta, não. A gente tenta, a gente está tentando muito, a gente sempre tenta. Sabe? A gente se esforça, a gente consegue. Mas é muito difícil conseguir quando você sabe que existe uma resistência que é financiada por um outro centro financeiro muito mais poderoso que a gente. Sabe? E não é vitimismo nem nada do tipo, assim. Na verdade, eu tenho pena. Eu tenho pena porque, na verdade, eu tenho um pouco de tristeza porque grande parte... Imagina como esse centro financeiro que vira centro cultural, que vira centro político, o que esse centro, as pessoas desse centro ganhariam se elas tivessem a oportunidade ou pelo menos a curiosidade de fugir, dar 2 passos para fora em direção à margem. Eu acho que até tem algumas iniciativas, sempre já tem essa prova, né? Isso. Mas parece que é mais cômodo, né? Por aqui mesmo. Vou ouvir aqui o meu vizinho, né, falando. Então eu sou muito, muito disso, assim. Eu acho que conseguiremos mais, conseguiremos sempre, né? Não sei se um dia vai mudar, mas é porque quando você nada contra a correnteza, é muito difícil uma correnteza que sempre vai ter um financiamento para ser cada vez mais forte, contrário. Mas acho que um dia as coisas se quebram. Legal. Tenho esperança de que um dia o sertão vire mar. Legal. Gostei. Bom, tava esperando uma frase de efeito para encerrar aqui nosso podcast. Obrigado, meu amigo. O prazer foi todo meu irmão. Obrigado por ter vindo de verdade. Foi um prazer. Divulga as tuas redes sociais. Cara, se quiser acompanhar o que eu venho produzindo, é @HQ sem roteiro.
né? E eu nem falei do podcast Nicolas, né? É verdade. Mas sigam o @podcast Nicolas, é o podcast mas de aqui cinema. quem manda é a gente, não vamos encerrar agora não. Vamos falar do podcast Nicolas. O podcast Nicolas, ele nasce daquilo que eu falei anteriormente. Você olhar para o que todo mundo está fazendo sobre determinado tema e encontrar um diferencial. O Rudney, que é um dos integrantes do podcast Nicolas, chegou para mim e disse, cara, eu quero fazer um podcast sobre cinema. Aí eu, legal. Na minha cabeça, todo mundo já faz. O que é que a gente vai fazer diferença? Aí ele, eu quero fazer um podcast sobre cinema sobre um ator. Joia. Qual? Aí ele, Nicolas Cage. Eu achei a ideia estúpida. Topei na hora, né? Obviamente, uma ideia estúpida dessa eu topei na hora. Pensamos, quem é tão burro a topar isso além da gente? Aí ele pensou, o JP é burro mesmo, topou também, então somos 3 pessoas completamente dodóis da cabeça que fizemos um podcast, estamos fazendo esse podcast há uns 5 anos, que é um podcast que fala sobre todos os filmes da carreira do Nicolas Cage. E desde então é o exemplo para tudo que se fala de nicho. É um exemplo. É, exatamente. Tem muito... A audiência do Nicolas aumenta cada vez que tem um evento. Todo mundo fala disso, né? Eu lembro muito, por exemplo, de uma maratona de podcast da Piauí, eu acho que é a Branca Viana, Sim. que é Quem Eu Quero Ser Quando Crescer, né? Uhum. Da Rádio Novelo. Ela falou, né? Tem até um podcast sobre filmes do Nicolas Cage, assim. Olha aí. E é o nosso, né? Que a gente já falou sobre todos os filmes que ele já lançou. A gente espera sair filmes novos a partir de agora. Criamos um spin-off chamado Locadora do Nicolas. Legal. Que é um filme onde a gente vê e faz crítica cinematográfica de filmes que a gente quer ver, dando nota de 0 a 9, porque não é 10, porque só pode ser 10 se tiver Nicolas Cage, mas não tem. Então a gente sempre dá... eu sempre gosto muito de falar isso, porque ele não é um podcast prioritariamente de humor. Ele é um podcast de cinema. A gente fala sobre roteiro, atuação, direção, efeitos visuais, fotografia, montagem. A gente fala de cinema. Calha de ser de humor, porque não tem como não ser, né? O Nicolas Cage é um ator muito peculiar. A gente começou a falar no podcast Nicolas por causa do meme, né? Pra brincar. E acabamos nos tornando os 3 admiradores do trabalho do cara. Eu acho o Nicolas Cage um ator estupendo. Sério, um baita de um ator. Mas ele fez um filme ruim. Tudo bem, no meio da lama sempre tem 1 ou 2 pérolas ali. Ele faz escolhas ruins, talvez. Deixou de fazer porque agora pagou suas dívidas. Porque ele virou pop, por ser pop ele começou a fazer filme ruim, por ser fazer filme ruim ele pagou as dívidas dele. E hoje ele aceita só projetos que ele aceita um pouco mais. Uhum. Então, os filmes que estão saindo dele continuam são todos bons? Não, tem uns bem ruins. Mas são sempre filmes em que ele se destaca de alguma forma. Então a gente está acompanhando isso. Então tem um podcast Legal. Nicolas, já são mais de 100 episódios sobre mais de 100 filmes do Nicolas Cage. Boa. E tem o Locadora do Nicolas, que a gente fala sobre filmes que a gente quer assistir com temáticas. São quadros, né, dentro do podcast. É uma temporada à parte enquanto ele não sai filme do Nicolas Cage. A gente lança temporadas. A temporada agora que vai estrear vai ser sobre filmes de décadas. A gente assistiu filmes da década de 50, 60 e 70 e vamos gravar sobre eles. E o próximo temporada vai ser... surpresa. Ouça, não posso dizer não, porque não lançou nem a segunda ainda, vamos falar da terceira, né? Vai que não lança, né? Vai que não lança, mas vai dar certo. Legal. Então, @podcast Nicolas no Twitter e no Instagram. E tem podcast Nicolas em todos os agregadores de podcast. Procurei podcast Nicolas que vocês vão achar. E esse é um podcast raiz, né? Não tem vídeo. Não tem vídeo. Não tem vídeo. Já gravamos online em lives algumas vezes, principalmente no Gaiola de Ouro, que é o prêmio que a gente faz todo ano. Que é... a gente dá o prêmio pros melhores filmes do Nicolas Cage, melhores atuações, melhores cabelos, piores atuações, piores tudo. Que a gente faz live, mas é muito pontual. Ele é podcast mais Não tem como não gostar. Eu realmente acho que é o podcast da família brasileira. Assim. Boa. Então pronto. Como quem manda aqui é nós. Então, legal. A gente encerra com essa informação maravilhosa do podcast Nicolas. Obrigado pela sua audiência. Segue a gente nas redes sociais, @serifacast. Tô pensando em abrir Ai, cara, não sei não. O quê? TikTok. E aí? Quem quer cuidar do TikTok do Boa Serifacast? sorte. Boa sorte. Não é local saudável. Saudável, né? Não. @serifacast, procura aí. A gente tem um site, que coisa demodê, mas temos. Por quê? Vintage. Porque lá tem a descrição, né? Tem texto, né? O Serifacast também preza muito por isso. Enfim, acompanha a gente do jeito que você quiser. Obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Tchau. Uau.